make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Hello everyone, how are you? Meninos, nós vamos dar prosseguimento então às nossas aulas. Essa é a nossa aula número 7 e nós vamos trabalhar com o livro na página 26, 27 e 30, ok? Nesse momento nós vamos estar trabalhando com algumas questões gramaticais. Nesse caso são os pronomes relativos, né? Que em inglês nós chamamos de relative pronouns ou então relative clauses. Bom, meninos, essas relative clauses, elas são usadas, né, para nós evitarmos repetições de determinados objetos da oração. Também usamos para fazer junções de orações, ok? Olha só, trago aqui para vocês esse exemplo. I know one girl. This girl plays Free Fire. Então, olha só, o que eu estou repetindo aqui? Eu estou repetindo a palavrinha girl. Então, para evitar duas orações, né, e também para evitar a repetição desse sujeito da oração, eu vou utilizar um pronome relativo, que nesse caso aqui é o who. E aí eu tenho então, ó, eu conheço uma garota. Essa garota joga Free Fire. E aí quando eu faço a junção com o pronome who, eu vou ter, eu conheço uma garota que joga Free Fire. Entenderam? Então antes eu tinha duas orações, agora eu tenho apenas uma oração. E aí para ela eu vou utilizar o who. Bom, eu vou explicar para vocês então alguns, ok, pronomes relativos aí. O who que a gente viu lá no exemplo anterior, ele se refere a pessoas. Nessa situação, eu tenho então aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo diz: This is that boy. The boy kissed Bia. Então, esse é aquele garoto. E o garoto beijou a Bia. O que eu tenho repetido aqui? Eu tenho repetido boy. Então, eu vou substituir boy pelo pronome relativo que é esse who. Mas por que eu estou utilizando who aqui nessa situação? Porque boy é quando eu me refiro a uma pessoa, é um garoto. Então, nessa situação, eu utilizo o who. Alright? Olha só esse segundo momento. The camera is recording the students. The students are cheating. Então, a câmera está gravando os alunos. Ponto. Os alunos estão colando. O que eu tenho repetido aqui? Os alunos na primeira oração e os alunos na segunda oração. Eu vou juntar, então, as duas orações com o pronome relativo que. Certo? Então, nessa situação, eu substituo a segunda repetição e vou botar o who no lugar. E aí, nesse caso, eu vou ter a câmera está gravando os alunos que estão colando, certo? Novamente, eu estou usando o who porque eu estou falando de pessoas. Olha só, the soccer team collects players. The players are excellent in attack. Então, olha só, novamente eu estou falando de jogadores, estou falando de pessoas, né? Então, eu vou substituir essa segunda repetição aí desse sujeito pelo pronome relativo. Ok? Então, aí vai ficar: The soccer team collects players who are excellent in attack. Alright? Então, essa é a forma em que eu vou utilizar o who, quando eu estiver sempre me referindo a pessoas. Meninos, aqui eu tenho which, que vai se referir para animais e coisas, ou tudo aquilo que não é pessoa. Nessa situação eu tenho aqui: This is the dog. The dog barks at me all the time. Então, esse é o cachorro. O cachorro late para mim todo o tempo. Vou juntar as duas orações com o pronome which, que se refere a animais ou então coisas. E aí eu vou tirar a segunda repetição. This is the dog, which barks at me all the time. Percebem que eu estou retirando as repetições? A mesma coisa acontece aqui embaixo. It is Uno. Uno is a card game. E aí eu vou dizer it is Uno, which is a card game. Então, esse é o Uno, que é um jogo de cartas. Free Fire is a game, que é jogado em computadores apenas. Certo, meninos? Eu espero que vocês tenham
estejam entendendo o processo aí de substituição, certo? Então, o que eu preciso entender? Que todas as vezes em que eu estiver falando sobre pessoas, eu vou utilizar o who. E quando eu estiver falando sobre qualquer outra coisa que não é pessoa, eu vou utilizar o which para fazer essas substituições e junções de orações. Dando prosseguimento, eu vou ter o that, que ele é como se fosse um coringa. Eu vou usar o that para me referir tanto a pessoas quanto a animais e coisas. Por exemplo, this is the person. I like this person. Então, essa é a pessoa e eu gosto dessa pessoa. Eu posso dizer então que essa é a pessoa que eu gosto. E aí eu vou ter essa estrutura aqui, ó. This is the person that I like. Então, essa é a pessoa que eu gosto, certo? Podia substituir esse that por who, já que eu estou falando de uma pessoa? Sim, eu poderia então ter this is the person who I like, sem problema nenhum, certo? Olha só, I know many people. These people are celebrating their birthdays. Então eu conheço muitas pessoas e essas pessoas estão celebrando os seus aniversários. Então, quando eu faço a substituição, eu posso dizer que eu conheço muitas pessoas que estão celebrando. Então, eu vou substituir essas pessoas por that. Então, I know many people that are celebrating their birthdays. Ou eu posso usar o who também. I know many people who are celebrating their birthdays. Look at that guitar. Né? Olhe para aquela guitarra, aquele violão. That guitar is broken. It is fantastic. Então, olhe para aquele violão. Aquele violão está quebrado, não é fantástico? Bom, então estou substituindo aqui ó, a palavrinha guitar também pelo pronome that. E aí eu tenho, olhe para aquele violão que está quebrado. Ele é fantástico, certo? Aqui eu estou usando that, mas se eu quisesse eu poderia utilizar também o which, porque eu estou falando de um objeto. Alright? Muito bem, ó. E aí eu vou ter agora a whose, que é o nosso quarto, né? O nosso quarto pronome relativo. O whose vai ser para indicação de posse. Ele é sempre seguido por um substantivo. Bom, this is the girl. The girl's father is a computer scientist. Então aqui eu estou dizendo, essa é aquela garota, ou essa é a garota. O pai da garota, eu estou usando esse apóstrofo S aqui, ó, que ele é o meu sinal de posse. E aí quando eu uso the girl's father, eu estou dizendo que é o pai desta garota. Então o pai desta garota é um cientista da computação. Nesse caso eu vou usar então o whose para substituir a palavrinha girl. E aí eu vou ter, essa é aquela garota cujo pai é um cientista da computação, certo? Então olha só, aqui eu tenho the girl's father. E aí eu substituo por whose father. Whose quer dizer tanto cujo quanto cuja. Olha só, I know many people. Those people jobs pay really well. Então, eu conheço muitas pessoas. O trabalho, o emprego dessas pessoas paga muito bem. Então, eu posso substituir também essa questão de posse bem aqui, ó, pelo pronome relativo whose. E aí eu vou ter I know many people whose jobs pay really well. E aí, nesse caso, o whose quer dizer cujo emprego, cujo trabalho. Josh is the boy. Josh's credit card were copied. Então, Josh é o garoto cujo cartão de crédito foi copiado. Então, eu posso dizer aqui, ó, eu posso ter o pronome aqui relativo whose, que está substituindo essa posse que é do Josh's, né? Esse apóstrofo S. Alright? Muito bem, então. Dando prosseguimento, nós vamos para o nosso quinto e último pronome relativo, que é o where.
Where eu vou usar para indicação de lugares. Então, eu tenho aqui, ó, Salinas is a beautiful city. I grew up in this city. Então, Salinas é uma cidade linda e eu cresci nessa cidade. Eu posso dizer, então, reorganizando um pouco essa frase, que Salinas é uma cidade linda onde eu cresci. Então, eu substituí a palavrinha the city por where. Então, antes eu disse eu cresci nessa cidade e agora eu estou dizendo onde eu cresci, certo? Olha só aqui, ó. Eu amo o Santa Terezinha. Eu estudo no Santa Terezinha. Então, eu posso ter a substituição também dessa maneira. Eu amo Santa Terezinha onde eu estudo. Lembrem que existem vários Santa Terezinhas, né? Mas onde nós estudamos é um só. Essa é a cama. Ele não dorme nessa cama, né? Então, aquela é a cama, ele não dorme naquela cama. Aquela é a cama onde ele não dorme. E aí eu vou ter, então, essa organização. Aquela é a cama onde ele não dorme, certo? Ele não dorme naquela cama. E eu substituí para onde ele não dorme. Então, aqui eu tenho os 5 pronomes relativos para vocês. Meninos, com isso, eu queria que vocês fizessem lá na página número 26 e 27 do material de vocês, na seção Your Turn, as questões 1, 2 e 3. A questão número 1 é para vocês escolherem o pronome relativo correto para cada frase e vale sempre se atentar ao sujeito. Se eu estou falando de uma pessoa, eu uso who. Se eu estou falando de um objeto, eu uso which. Se eu estou falando de um lugar, eu uso where. Se eu estou falando de uma posse, algo que pertence a alguém, eu vou usar o whose, ok? A questão número 2 é para nós relacionarmos as colunas, desculpa, para nós criarmos frases coerentes. Novamente, é interessante vocês verem esses sujeitos aí, para usar o pronome relativo correto. A questão número 3, complete os espaços em branco com os pronomes relativos corretos adequados. Alright? Lá na página número 30, então, vocês vão ter aí a questão número 4, que é para vocês escolherem o pronome relativo correto para cada frase e, novamente, vale se atentar ao sujeito. E na questão número 5, é para vocês completarem esse glossário com o pronome relativo adequado. Tá certo? Então, meninos, é isso. See you next class and bye bye.